Fala, galera! Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Feliz aniversário. 127 anos da história mais linda do futebol brasileiro. 127 anos de zero rebaixamento. É por isso que eles ficam lá revoltados. Vice do Mengão, eliminado na Libertadores, eles ficam loucos, ficam inventando história. Zero rebaixamento. O Mauro César Pereira perdeu a calma de novo com esses caras todos. Essa mídia bairrista, paulista. Aqui vai ser guerra contra vocês. Guerra. E vamos com tudo. O Flamengo fazendo mais e mais história. 127 anos do clube que mais tem títulos de verdade no Brasil, não é no fax. 127 anos, zero rebaixamento, a história mais linda e a maior torcida do mundo. Um dos times mais grandiosos em títulos na América. Time que, cara, é o time realmente do povo. Então, parabéns à torcida do Flamengo. Parabéns por 127 anos dessa história fantástica. Parabéns, Mengão. Vamos com tudo. A gente continua aqui trazendo as notícias do Mengão. Vamos falar sobre essa situação aí que esses caras continuam falando aí pelos cotovelos. A gente vai estar respondendo aqui, inclusive, mostrando também algumas situações. O absurdo da Ferdi. O absurdo da Ferdi contra o Flamengo, né? Eu sei que isso aqui incomoda vocês, né? Por isso vocês também estão aí chateadinhos, né? Ficam falando em chilique, né? Vamos separar o joio do trigo, melhor mesmo. Melhor separar da mídia bairrista paulista e eu ficar por aqui. Eu quero mesmo separar o joio do trigo. Melhor coisa que eu faço para minha vida. Quero aproveitar aqui também para lembrar você que você tem 50% só em novembro, no Black November, você tem 50% para assinar Brasil Paralelo. Cara, é uma plataforma sensacional de streaming, tem documentários, séries. Cara, você não vai se arrepender. Conheça Brasil Paralelo. Cara, acessa aí o link que está no chat fixado e no comentário fixado. Também o QR Code e você tem 50% de desconto. E no dia 20 de novembro vai ter o lançamento do documentário que eu vou mostrar agora para vocês, né? O teaser. A camisa mais pesada do mundo. Documentário espetacular pra gente que tá perto da Copa do Mundo aí, para acompanhar. Então, você com 50% na assinatura ainda vai acompanhar essa estreia no dia 20 de novembro. Saca só. Falar do futebol é falar de um sinônimo de Brasil. A maior paixão que a gente tem. É realmente incondicional. O Brasil não consegue ignorar o futebol. Não tem como. O futebol brasileiro já está no imaginário de todas as pessoas do planeta Terra. A gente teve aí... Eu já vou começar logo falando sobre isso, né? O Mauro César, ele publicou o seguinte: vamos abordar o tema Milton Neves e o rebaixamento do Flamengo em 95. Primeiro o Ben já falou de 2013, depois o seu Milton Neves falou de 95. Aí o Mauro fala o seguinte: em sua conta no Instagram, com 103.344 seguidores, o Milton Neves publicou arte com foto do comentarista Washington Rodrigues da Rádio Tupi e uma frase atribuída a ele, que foi técnico do Flamengo em 95. Em 95 eu era técnico do Flamengo, tínhamos um elenco fantástico com Sávio e Romário e caímos para a Série B, mas a CBF mudou o regulamento para 2 times faltando 2 rodadas. É uma vergonha na minha vida. Abaixo, o Apolinho narrador, até nisso as informações estão erradas. O Apolinho, como é conhecido, em 60 anos de carreira no rádio, foi repórter de campo e há décadas atua como comentarista e não um narrador. Fica fácil perceber que trata-se de algo sem qualquer credibilidade. De qualquer forma, entrei em contato com Washington Rodrigues para saber se disse algo
né, nesse sentido em algum momento da vida. Isso aqui é antigo, tá? E o Mauro recolocou aí. Nunca falei isso e jamais aconteceu. Nem corremos riscos, diz o Apolinho. Tanto que priorizamos a Supercopa dos Campeões e escalei nos últimos jogos um time de garoto que batizei de Fla 2. Lembra o velho Apolo. Realmente, o Flamengo terminou em 21º, eram 24 times na primeira divisão, 6 pontos à frente do 23º e rebaixado Paysandu. Ou seja, nas últimas rodadas já havia escapado matematicamente do menor risco de queda. Estávamos realmente mal colocados, mas no final não havia risco de queda, reforça o Washington Rodrigues. Mas afinal, a CBF mudou o regulamento? Matéria da Folha de São Paulo de 18 de julho de 95, apresentando o Campeonato Brasileiro que estava por começar. A primeira rodada foi em 19 de agosto. Registrou em seu 8º parágrafo: as duas equipes que somarem menos pontos nos 2 turnos serão rebaixadas. Assim caíram Paysandu e União São João. Flamengo e Vitória, que ficaram logo acima, seguiram normalmente na Série A. Já estava definido antes do campeonato, e aí os clubes jogam sabendo daquilo ali, e o próprio Flamengo sabendo do que ele precisa para se salvar, porque teve uma fase ruim, mesmo com um elenco forte, que eram 2 que caíam. Antes do campeonato, registrado na Folha de São Paulo. Então, gente, pelo amor de Deus, é vergonhoso ficarem espalhando fake news. Aí tá aqui, ó. Sempre gostei do slogan: informação é o nosso esporte. Meio deixado de lado aí, por aí, mas sempre atual. É bom antídoto contra as fake news. Cara, eu acho que muita gente fala, não temos que ficar dando ibope, né, para esse povo, mas eu achei importante, né, a gente trazer algumas coisas que eles ficam trazendo de volta, sempre, né, inventando, porque o Mauro até falou, ó, ainda a onda de fake news que surge quando alguém propaga uma informação falsa, o Mauro largando aço, vocês sabem em quem, né? Aí apontou um perfil aqui do Twitter, afirma algo que jamais existiu, já desmenti antes, mas ainda há quem acredite na baboseira. Se a mentira surge aqui deverá ser desmascarada. Por isso o Mauro desmascarou e por isso eu estou desmascarando aqui. E é culpa, sabe de quem? De quem odeia o Flamengo, de quem fica espalhando fake news, né? E que, inclusive, ontem falou atrocidades contra mim e contra o Mauro César ao vivo. E aí, a gente teve aqui alguns comentários que eu separei, que eu achei, assim, absurdos, né? Absurdos. Que são justamente algumas respostas daquele senhor, do Mano, com quem eu trabalhei por praticamente 4 meses, uma pena, um arrependimento na minha vida, porque eu deixei de passear com meu cachorro, de almoçar com a minha esposa, de viver, de malhar, de fazer coisas importantes para mim, para estar ao lado desses caras, né? E ele publicou o seguinte: continua nesse seu mundinho aí, lambendo clubes, jogadores e dirigentes, inclusive nesse episódio citado por você, quem veio me pedir desculpas no WhatsApp foi você. Pedir desculpa para você por eu ter publicado um corte que eu achei que você tinha coragem de segurar a onda pelo que você tinha falado. Só que aí você veio reclamar que eu não deveria ter publicado, que eu incitei a torcida contra você. Não, você incitou a torcida contra você. Eu publiquei um corte porque eu tinha autorização, participando do programa, eu tinha autorização de publicar os cortes, eu não tinha que perguntar nada a ninguém. Aí como você ficou revoltado e eu sou um cara respeitoso, eu trabalhava contigo, eu falei, pô, desculpa, cara. Desculpa por eu ter publicado um corte que te causou tanto problema, mas você falou isso ao vivo, né? Lembra? Tchau, chapa branca, não fará falta nenhuma. Como assim? 4 meses trabalhando contigo e tu manda uma dessa. Não fará falta nenhuma, você é ridículo, tá? Aí eu respondi, né? Acabei de bloquear o Benji e o Mano, não vale a pena ficar dando engajamento que eles querem, são anti-Flamengo e me usaram para ter audiência no programa. Que bom que mesmo sem autorização do dito cujo, espalhei o corte dele mandando quebrarem o Arrascaeta de brincadeira, né? Aí um defensorzinho deles,
que fracasso esse maluco, blá, 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 blá. E o mano, né? Livramento, ele, né? Aí ele veio e mandou, nem perca tempo, ele já é passado. Ontem estavam chorando, pedindo para eu apresentar o programa, porque o Ben já estava viajando. Ficaram surpresos que eu não ia participar e foram me expor ao vivo. Estavam chorando porque não tinham quem apresentasse o programa, que quando o Benja estava de folga, quem apresentava era eu, né? Hora de meter marcha que vem coisa boa aí. Eu tô ligado, a coisa boa, inclusive, vocês contavam comigo. Não perca tempo com imbecis, me chamou de imbecil. Então eu tô contando, mostrando pro torcedor, como esses caras são ingratos, né? Manda de novo aqui, não perca tempo com imbecis. Pra gente fechar, teve um torcedor que falou aqui, não vale a pena debater com essa cariocada que fica lambendo o saco de clube. Aí ele respondeu, pois é, né? Cariocada, olha o ódio deles pelos cariocas, não só pelo Flamengo, mas pelos cariocas. É isso, galera, é isso, é uma tristeza, né? Uma decepção, não queria ter perdido tanto tempo da minha vida com essas pessoas, né? Que eu fico impressionado, mas vamos falar de Flamengo, vamos falar sobre a questão da Ferge, né? Porque vocês têm que entender o que está acontecendo, que é uma situação aí muito grave com relação aí à transmissão do Carioca, esse grande absurdo, né, que estão fazendo com o Flamengo. O Gávea News publicou aqui que o arbitral do Carioca aconteceu na sexta-feira e um dos pontos discutidos colocou Flamengo e Fluminense em um lado oposto aos outros 10 clubes participantes da competição. Apenas a dupla Fla-Flu não aceitou o sistema de venda dos direitos de transmissão proposto pela Ferge, né? Duas empresas negociam as vendas, mas tanto Flamengo quanto Fluminense não se mostraram interessados no modelo apresentado e pretendem fazer valer a lei do mandante, sancionada em 2021. A diretoria do Flamengo terá novas conversas com a Ferge nos próximos dias, mas pretende judiciar a questão. O Fluminense ainda analisa as possibilidades. Os clubes não concordam aí também com o fato de ter sido feita uma votação para aprovar que o segundo jogo na semifinal e da final tenham como mandante os clubes que tiverem assinado com a Ferge. Gente, isso é um absurdo. O que eles estão fazendo? Eles colocam a semifinal e a final com o Flamengo e Fluminense sem poderem ser mandantes. Então, se a final for Fla-Flu, beleza, Flamengo e Fluminense se dão bem. Mas a semifinal, por exemplo, o jogo mais importante, que é o jogo decisivo, vai ser mando do outro time. Então, Flamengo e Fluminense não podem negociar os direitos. E a final, se o segundo jogo, se não for Fla-Flu e o segundo jogo for um dos 10 times, Flamengo, ou o segundo time que entrar for um dos 10, o segundo jogo vai ser mando deles. Cara, isso é um absurdo, tá? É vergonhoso, é por isso que eu falo, a vontade que dá é bota o sub-20 para jogar o Carioca, esvazia esse Carioca, uma sacanagem o que a Ferge está fazendo, uma sacanagem, né? Tem que esvaziar esse Carioca. O Flamengo já ganhou a hegemonia disso aí. O Flamengo é muito maior do que isso. Tem Mundial, tem Supercopa, tem Recopa para jogar, tem Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Cara, o Carioca é algo que a gente sabe que é tradicional, mas o que eles estão fazendo, isso é uma vergonha, né? O fato do contrato ser de 5 anos também não agradou os rubro-negros e tricolores, além da diferença no valor proposto para as premiações de 8 milhões para o campeão e 1 milhão para o vice. Cada time terá 6 jogos como mandante no Carioca e o que chegar até a final terá 8. A primeira rodada será ou dia 14 ou 15 de janeiro. A decisão será disputada no dia 9 de abril, né? A sequência na verdade, na estreia aqui, ó, o Flamengo pega a Portuguesa, tá? Gente, é uma vergonha, né? Um absurdo o que eles estão fazendo. Falar com vocês que o Flamengo é o clube que mais disputou, ao lado do São Paulo, disputaram todas as partidas possíveis no ano. O Flamengo é o clube que mais disputou jogos no mundo em 2022, né? Junto com o São Paulo, o Flamengo atuou 77 vezes, só que o Flamengo foi campeão, né? O Flamengo conseguiu títulos, né? O São Paulo não. E o Flamengo está garantido na Libertadores e o São Paulo não.
Número superior, inclusive, às grandes equipes da Europa, que em média realizaram 55 e 65 jogos. É o que eu falo, cara. Calendário aí surreal, né? Flamengo e São Paulo 77 vezes atuando. Na Itália, o Milan 48, a Argentina, o Boca Juniors 57, o Porto, em Portugal, 53, a Alemanha, Bayern de Munique 47, França, Paris Saint-Germain 50, Inglaterra, Manchester City 58, Espanha, Real Madrid 56. Então o calendário aqui do Brasil é gigantesco. E ano que vem, com Recopa e Supercopa, então o Flamengo vai estar absoluto aí como o time que mais atuou no ano. Muita gente me perguntando sobre questão de Davi Terães e tal. A multa dele, gente, para clubes brasileiros é de 232 milhões de reais. Só para vocês saberem aí, tá? Que tem interesse do Flamengo, do Vasco, de algumas outras equipes, de equipes de fora, tá? A multa dele é de 60 milhões de euros para clubes do exterior, tá? E aqui no Brasil, 232 milhões de reais. Então, se for para pensar em questão de multa, esquece, negociando mesmo, pensando aí em envolver algum outro jogador, se fala em Marinho, se fala em outro... Tem que negociar, não tem jeito. Para pagar a multa, não tem a menor chance. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, até mais tarde, fui!